Depois da saída de Ricardo Lewandowski da pasta da Justiça, o governo define o sucessor no Ministério. De Brasília, repórter Igor Damasceno chegando com as últimas informações. Afinal, quem é o escolhido pelo presidente Lula? Boa noite, Igor. Oi, Tiago. Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Olha, o atual advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, é o novo ministro da Justiça. A confirmação saiu no início da noite de hoje em uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto. O nome dele deve ser publicado em sessão extra do Diário Oficial da União. Aliás, acaba de ser publicado em sessão extra do Diário Oficial da União, ou seja, já é oficial. O Wellington César Lima é o novo ministro da Justiça. A cerimônia de posse está marcada para os próximos dias. Antes dessa confirmação aqui no Palácio do Planalto, o novo ministro teve um encontro no gabinete presidencial com Lula. Essa reunião foi a portas fechadas com o então ministro interino, hoje número 2 do Ministério da Justiça. O Wellington César Lima é um nome que agrada tanto ao Partido dos Trabalhadores quanto ao Supremo Tribunal Federal. Vou explicar melhor essa história para vocês. Olha, nos bastidores, o que se fala é que o PT estava pressionando o presidente Lula para que o substituto do ex-ministro Ricardo Lewandowski fosse alguém não só da confiança do presidente, mas também da própria legenda, que tivesse ali alguma proximidade com o próprio Partido dos Trabalhadores. Daí, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, começou então ali a aventar o nome de Wellington César Lima ao presidente Lula. E essa pressão do PT, mais a indicação de Rui Costa, então acabou motivando o presidente Lula a escolher o advogado-geral da Petrobras como substituto de Ricardo Lewandowski. Não é a primeira vez que ele é ministro da Justiça. Em 2016, ele foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff, mas ficou no cargo por apenas 11 dias. Agora, eu disse que o nome dele também agrada ao Supremo Tribunal Federal. Essa era uma preocupação do presidente Lula, mas o Wellington César Lima, ele tem proximidade com alguns dos ministros da Suprema Corte. Inclusive, ali nos corredores do STF, alguns até elogiaram essa indicação e a confirmação de Wellington César Lima como novo ministro da Justiça. Esses ministros do STF falaram que ele é um bom nome, porque é entendido do assunto, ele tem especialização na área criminal e sabe de segurança pública. Agora, Tiago, por falar em segurança pública, agora que o presidente Lula resolveu, então, nomear o Wellington César Lima como ministro da Justiça e Segurança Pública, agora o presidente Lula tem outro abacaxi para descascar. Uma ala do governo federal defende que o presidente Lula desmembre o ministério. Tem o Ministério da Justiça e cria um 39º ministério, que seria a pasta da Segurança Pública, dividindo, então, a atual pasta em duas. E por que alguns integrantes do governo querem isso? Porque eles têm proximidade com secretários estaduais de Segurança Pública, que acreditam que essa seria a melhor estratégia para o governo federal no combate ao crime organizado. No entanto, o presidente tem sido aconselhado por pessoas ainda mais próximas a não fazer isso. Por quê? Porque a PEC da Segurança Pública não foi aprovada, está travada no Congresso, assim como o PL antifacção. Então ficaria muito difícil saber qual seria a atribuição da Justiça e qual seria a atribuição da Segurança Pública. Isso poderia ser considerado por esses auxiliares do presidente como uma armadilha em um ano eleitoral. Poderia não repercutir muito bem. Então, nesse momento, o presidente Lula está convicto que não é a hora de desmembrar o Ministério da Justiça. Uma fonte aqui no Palácio do Planalto me diz que Lula ainda não decidiu bater o martelo para sempre. Não é uma decisão permanente, mas que vai ser postergada para os próximos meses. Neste momento, vai seguir como está: Ministério da Justiça e Segurança Pública, justamente por dificuldade de atribuição de cada pasta. Mas a ideia do desmembramento não está totalmente descartada. O oficial mesmo é que o Wellington César Lima é o novo ministro no lugar de Ricardo Lewandowski. Tiago.
Pois é, a sucessão, a escolha do novo ministro já foi feita, agora essa dúvida o Igor Damasceno nos explicou e você vai voltar daqui a pouquinho com outras informações, já girando as nossas comentaristas, Denise Campos de Toledo entrando nos estúdios e Dora Kramer. Por partes, Dora, a gente fala daqui a pouquinho sobre essa história do desmembramento, mas eu pergunto para você o seguinte, o Igor trouxe todo esse perfil dele, que tem ligação com os ministros do Supremo, é aceito pela ala talvez mais complicada do PT, se é que a gente pode dizer assim, mas agora a dúvida é, e a relação dele com o Congresso Nacional, que é o que vocês apontavam muito em relação a Ricardo Lewandowski. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, o presidente Lula optou por uma solução rápida, uma solução caseira, porque a indicação de Jacques Wagner e Rui Costa, quer dizer, o PT da Bahia, um PT forte, não é qualquer PT, e uma solução também conservadora, porque ele não escolhe uma pessoa com aquele perfil mais ali no modelo Flávio Dino, aquele modelo combativo, não escolhe ninguém que vá concorrer às eleições, portanto, esse ministro fica até o final, e não escolhe um nome que tenha isso que você falou, pelo menos conhecido, de repente ele tem qualidades aí que a gente desconhece, mas pelo menos que seja conhecido como alguém que possa fazer uma boa articulação com o Congresso, porque os desafios são dois, PEC da segurança e o que faz com o PL do antifacção, que foi aprovado no Senado com modificações e volta para a Câmara. O presidente pode simplesmente abandonar, deixar para lá, deixar na mão da oposição, não se sabe o que ele vai fazer ainda, mas a configuração dessa escolha me parece essa, rapidez, solução caseira e ser uma solução também conservadora. Agora, ver como é que vai ser a composição da equipe, uma vez que a equipe do ministro Ricardo Lewandowski já havia avisado que também deixa o Ministério da Justiça. Aqui só um registro, o site da Jovem Pan desde ontem já estava sinalizando que essa escolha ia ser realmente oficializada. Mas, Denise, eu queria perguntar para você o seguinte, será que essa é uma escolha? É um nome, como a Dora disse, não é nenhum Flávio Dino, não está na vitrine, não é um político. Será que é uma escolha que acaba sendo feita porque é um ano eleitoral, um ano que outros ministros vão deixar os cargos ou não? Agora, Thiago, tem de ter alguma articulação política relevante na área de segurança, seja com o novo ministro ou não, porque o governo tem pautas importantes a serem discutidas no Congresso, tem a PEC da segurança, tem ainda o projeto antifacção. Nós tivemos o secretário de São Paulo, Derrite, indo para Brasília para atuar no Congresso exatamente nessa área. É uma das bandeiras da oposição, uma das críticas feitas à atuação do governo federal. Se criticou muito a postura do Ministério, a postura de Lewandowski, que falava da fraqueza dele nas negociações com o Congresso. O governo tem de levar adiante algumas pautas relevantes, mostrar resultados, porque segurança vai ser um dos temas mais importantes das eleições deste ano. Ele é próximo do presidente Lula, agora pelo perfil dele, a impressão que se tem é que ele seria mais para a pasta da Justiça. Então, o governo também não pode esperar muito para agir na área de segurança, é aguardar os futuros passos. Agora, retornando o recesso, são duas das pautas mais importantes. E Dora, e o desmembramento, hein? Porque o Igor Damasceno fala, talvez isso fique para os próximos meses, mas esse é um ano eleitoral. Dá tempo, não dá? Olha, a gente tem que ver qual é o plano do presidente Lula, se é que ele tem um plano, porque com esse assunto da segurança aí batendo na porta e candidatíssimo a ser um protagonista nessa campanha, o presidente pode ter um plano, já que está dando sinais de que não faria a divisão agora. Vamos esperar, até porque também uma divisão agora, o que ele teria a apresentar? Dividiria o Ministério da Justiça em dois, ficaria a Justiça de um lado, Segurança Pública do outro, e qualquer mesmo projeto para segurança pública. Cai no vazio, é uma proposta de um ministério oco, sem nada para apresentar. O projeto antifacção, o governo ficou muito irritado com as modificações e deixou para lá, votou contra
inclusive. Aí ficou como uma vitória da oposição, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora vamos ver como é que fica com essa volta para a Câmara. E a PEC da segurança já tem um zum-zum que o governo também super insatisfeito com o relatório apresentado pelo deputado Mendonça Filho, também estaria, não é certo, porque cada um dentro do governo diz uma coisa, tendendo a abandonar. Então, criar uma pasta da segurança para isso não apresentar um projeto, algo consistente, para cair no vazio, para a gente ficar dizendo exatamente aqui, em todo canto, todas as análises dizendo está ótimo. É uma pasta, é um ministério, mas para fazer mesmo o quê? Talvez o presidente Lula tenha balizado isso e decidido dar uma trava ou, de repente, abandonar a ideia do Ministério da Segurança Pública. Conversar com a gente ainda hoje aqui no Jornal Jovem Pan. Deve falar mais da PEC da segurança, mas é isso. No mínimo que se espera é uma estratégia mais definida por parte do governo para agir na área de segurança em termos de propostas, em termos de planos que possam ser efetivados, não ficar só na teoria, porque vai ser cobrado por isso nas eleições. As pesquisas eleitorais apontam que uma das grandes preocupações do Brasil é esse tema, segurança. Embora parte da segurança, aquela que nós sentimos no dia a dia, dependa muito de governos estaduais e mesmo das prefeituras, o governo federal tem um peso relevante, especialmente com as sucessivas operações que nós temos visto contra o crime organizado, que mostra toda a infiltração que está havendo na sociedade.